Olá, senhoras e senhores, eu sou a doutora Stefânia, eu sou médica endocrinologista e hoje, conforme combinado, nós vamos falar a respeito de gordura no fígado, porque vocês me mandaram muitas dúvidas. Então, gente, só para lembrar, essa aula a respeito de gordura no fígado é mais uma aula de aquecimento da nossa aula magna que nós vamos fazer no dia 13/10, às 19h45, obesidade sob controle. Então, eu já estou mostrando para vocês a forma como eu trabalho essa questão de tratamentos em obesidade, tratamentos em gordura no fígado, diabetes, tireoide, como eu trabalho no consultório, para vocês entenderem como que funcionam esses tratamentos com a medicina baseada em evidências. E boa noite, pessoal, boa noite mesmo. Enfim, então esse aquecimento para a aula obesidade sob controle do dia 13/10 às 19h45 é a respeito de gordura no fígado. E o que eu anunciei para vocês? Eu anunciei que eu explicaria o que fazer a respeito da gordura no fígado, como fazer e por que fazer. Só que aí, gente, eu vou dar uma invertida na situação. Já está todo mundo situado, todo mundo localizado na aula. Esperar mais um tempinho. Então, vamos lá. Como eu falei, vou dar uma invertida na situação. Eu vou falar o porquê de tratar a gordura no fígado. Quer dizer, eu tenho certeza que você já passou por essa situação. Talvez você está acima do peso, tem diabetes, colesterol alto, triglicéride alto, pressão alta, e o seu médico pediu um ultrassom de abdômen ou pediu as enzimas do fígado, que a gente vai falar mais adiante, fez uma avaliação e constatou: você está com gordura no fígado. Ou às vezes você estava sentindo uma dor abdominal, uma sensação de como se estivesse empazinado, assim. Seu médico pediu os mesmos exames e viu a gordura no fígado. E aí ele te fala: você tem que tratar. E aí, quando a gente está sentindo mal, isso é natural, nós vamos tratar porque nós queremos nos sentir bem. Mas quando você não está sentindo nada, por que você precisa tratar? Por que o seu médico achou tão importante encaminhar para tratar? Bom, gente, gordura no fígado, então, é uma síndrome, né? E o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de doenças dentro de um mesmo espectro. Então, a gordura no fígado, ela começa com a esteatose hepática. O que é isso? A gordura está quietinha lá no fígado. Aí a gente vai deixando, ela pode vir a virar uma hepatite. O que é hepatite, gente? É quando o nosso fígado já começa a ser machucado e já começa a ficar inflamado. Isso já é a hepatite. Depois desse estágio de inflamação, começa a aparecer uma fibrose no fígado. O que é a fibrose, gente? O tecido do fígado que estava inflamado começa a morrer aos pouquinhos. E aí, se a gente ainda deixa isso acontecer, evolui para o quê? Cirrose. Cirrose é quando já teve tanta fibrose, tanta morte de tecido do fígado, que o fígado já não começa a trabalhar direito. E aí eu te pergunto, você sabe o que o fígado faz? O fígado ele serve para limpar as impurezas do nosso corpo e ele atua também na produção de proteínas essenciais para o nosso corpo. Então, imagina, se o fígado não está trabalhando direito, vai sobrecarregar quem? Quem que também limpa as impurezas do corpo? O rim. Aí, por causa do fígado, a pessoa pode desenvolver um problema no rim. Se o fígado não está funcionando direito, pode ter congestão dos vasos sanguíneos. O que é isso? O vaso sanguíneo fica sobrecarregado de sangue e aí forma varizes no esôfago, pode dar até sangramento. E lembra que eu falei que o fígado está relacionado com proteína? Justamente falando em sangramento, ele está relacionado com proteína de coagulação, plaqueta, fatores de coagulação lá, que compõem, por exemplo, que a gente vai avaliar através do tempo de atividade da protrombina, por exemplo.
E aí a pessoa tem ainda mais propensão de sangrar. Então a cirrose é uma situação gravíssima e como o fígado já morreu, o tratamento acaba sendo até o quê? Chega até a ser transplante hepático. E além disso, gente, uma pessoa que vai desenvolvendo uma fibrose, uma cirrose, ela também tem uma chance maior de desenvolver o quê? Câncer do fígado. Então é por isso que se o médico viu gordura no fígado lá, ele fala assim: corre, vai procurar ajuda, vamos tratar. Porque realmente é uma doença grave, é aquilo que eu falei, é grave. Mas aí o que mais que eu falei? Mas o tratamento é simples. E qual que é o tratamento dessa gordura no fígado? Aí isso é interessante também, porque aí veio muita gente e me falou assim: ah, me falaram que é dieta. É dieta, é tirar o açúcar, né? Parar de tomar refrigerante. Mas será que só isso resolve? Dentro de todo esse espectro que eu falei para vocês, tudo que uma doença de gordura no fígado pode causar, será que só de mudar a alimentação e tirar o doce, tirar o refrigerante, a gente vai resolver todo o contexto da doença do fígado? O que vocês acham? Eu acho que se você está me assistindo aqui, provavelmente você já tentou fazer uma dieta aí mais rigorosa, tirar um pouco a farinha branca, o açúcar, e não teve sucesso, muitas vezes, de controlar a sua gordura no fígado, né? Será que não tem mais nada que a gente possa fazer? Será que realmente é só alimentação que vai controlar essa gordura no fígado? E aí, para responder essa pergunta, eu te falo ainda. O que causou isso? O que causou esse primeiro depósito de gordurinha no fígado? Porque, para a gente entender o tratamento, a gente tem que entender o que está causando o problema, né? E o que está causando o problema? Bom, vamos lá. Temos um tripé que vai levar a uma resistência à ação da insulina. E eu vou explicar pedaço por pedaço. Primeiro, alimentação. E aí foi o que vocês mataram a pau, né? É alimentação, 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 alimentação. Pois bem, alimentação. Uma alimentação rica em ultraprocessados. O que são alimentos ultraprocessados, gente? Para vocês entenderem isso de forma muito fácil, tudo que não é natural, que passa por um processo para chegar no nosso prato, por exemplo, você tem que converter uma farinha integral, uma farinha branca, consequentemente a farinha branca passa por um processamento antes de chegar no nosso prato. Tudo que passa por um processo é processado e se passar por um processo ainda mais intensivo, por exemplo, refrigerante, que a gente nem sabe todos os componentes que tem lá, isso aí a gente chama de ultraprocessado. Então, os refrigerantes, os doces, os industrializados, tudo que passa por um processo para ficar mais gostoso, mais doce, mais gorduroso, tudo isso é ultraprocessado. Então, alimentos ultraprocessados, ricos em gordura trans, ricos em açúcar de adição, açúcar simples, sedentarismo, ou seja, a gente ficar só parado na frente do computador a vida inteira, e tendência genética. Se você já tem parentes com gordura no fígado, se você já tem parentes com diabetes, você vai ter uma chance maior de ter. Pois bem, considerando tendência genética, considerando alimentação inadequada, rica em ultraprocessados, gordura trans, açúcares e sedentarismo, vão levar a pessoa a desenvolver uma inflamação do organismo. O que é isso? O açúcar vai começar a transformar em gordura, a gordura vai começar a se acumular, a nossa microbiota intestinal. Vocês lembram que hoje muita gente tem estudado o intestino para proteger o nosso corpo de diabetes, de triglicérides, de gordura no fígado? Pois bem, nossa microbiota intestinal vai mudar, a glicose vai começar a transformar em gordura, transformar em triglicérides, a gordura vai começar a se acumular no nosso organismo e, mais importante que isso tudo, isso vai causar uma inflamação no nosso organismo. E aí esses excessos vão todos depositando no fígado. Inflamação crônica no nosso corpo inteiro por causa dessa rotina inadequada que a gente está vivendo, vai depositando no nosso fígado. E aí a gordura também. E aí, além disso, também, da mesma forma que vai acontecendo no fígado, vai depositando, vai deixando o fígado gorduroso,
também vai repercutir no organismo inteiro. E aí que a gente desenvolve, para coroar, resistência à ação da insulina. Então, guarda esse nome. Resistência à ação da insulina. Esse é o vilão que a gente tem que combater. Não importa se o seu problema é que você está acima do peso, seu problema é gordura no fígado, que seu problema é diabetes, pressão alta, triglicéride alto, a base, uma das bases, lógico que todas as doenças são multifatoriais, mas uma das bases muito importante é resistência à ação da insulina. E o que é essa resistência? A insulina, qual é a função da insulina? Pegar a glicose no sangue e colocar dentro da célula. Aí a insulina está toda feliz carregando a glicose lá para dentro da célula, essa está pouca insulina. Aí o pâncreas vai lá e produz mais insulina. Aí chega lá carregando a glicosinha, está pouca insulina. Chega um momento, gente, que nem toda a insulina que o corpo é capaz de produzir é suficiente para tirar a glicose do sangue e colocar essa glicose dentro da célula. E aí esse excesso de insulina favorece ainda mais essa inflamação crônica, esse que já está machucando nosso fígado, que já está machucando nossos órgãos. E aí vocês têm sinais disso. Esse excesso de insulina começa a depositar nas dobras do nosso corpo. Essa inflamação começa a levar a triglicéride alto, colesterol bom baixo, glicose alterada, porque lógico, se a glicose não está entrando para dentro da célula, ela está ficando na corrente sanguínea. Fígado gorduroso e aquele aumento da circunferência da barriga. Então, aumento da circunferência da barriga igual resistência à insulina. Quando você bate o olho numa pessoa que tem resistência à ação da insulina, muitas vezes você não precisa pedir exame nenhum. Você já vê pela aparência dela, já se percebe. E aí, gente, isso é tão importante que se uma pessoa tem resistência à ação da insulina, se ela tem esses sinais, abdômen avantajado, acúmulo de manchinhas no pescoço, nas dobras, que a gente chama de acantose nigricans, isso daí já supõe-se que ela tem gordura no fígado. Tanto que no curso de obesidade lá do Einstein, o pessoal até fala que muitas vezes você não precisa nem pedir ultrassom de abdômen para todos os pacientes. Você já pede logo as enzimas do fígado, TGO e TGP, ALT-AST. Por que a gente pede as enzimas do fígado? Não precisa nem pedir ultrassom. Porque se a pessoa tem resistência à insulina, se a pessoa tem obesidade, a gente já pode inferir que ela tem algum grau de gordura no fígado. E aí, por que a gente pede as enzimas do fígado? Porque talvez, gente, se ela está acima do peso, ela já tenha a forma mais grave da doença do fígado, a fibrose. E aí, hoje, existem scores para a gente definir se a pessoa tem uma fibrose mais avançada. Esses scores, eles não vão mostrar se ela está no comecinho da fibrose. Se ela já tem um quadro de fibrose mais avançada, se ela já tem um grau 3, um grau 4 de fibrose, caminhando aí para cirrose, aí esses exames vão pegar. E quais são esses exames? Um dos modelos que a gente usa muito é o FIB-4, que ele leva em consideração idade, plaquetas. Já eu vou responder a pergunta da Márcia. E aí, o FIB-4, então, ele leva em consideração idade, plaquetas, TGO e TGP, as enzimas do fígado. Então, vendo se a pessoa tiver plaqueta baixa, lembra o que eu falei? O fígado está relacionado com o metabolismo de plaqueta. Você já pode pensar em fibrose. Se tem alteração de TGO e TGP, já tem sugestivo de hepatite, evolução da doença gordurosa do fígado. E a depender da idade também. Certinho? Aí a Márcia já pergunta: se eu indico comer castanha para ajudar na gordura do fígado. Vocês estão doidos para saber do tratamento, né? Bom, vou falar a respeito do tratamento, então. Como eu falei, da gravidade da situação, da importância de identificar a fibrose, de como o seu médico pensou em gordura no fígado e do que leva a gordura no fígado, aí a gente passa por tratamento. E aí eu falei, o que levou a gordura no fígado? Um dos tripés foi a alimentação rica em alimentos ultraprocessados. Castanha é um alimento natural e, mais importante que isso, é uma gordura boa. A gordura boa, gente, ela dá mais saciedade também. Então, sim, a partir do momento que você ingere uma castanha,
você vai se sentir mais saciado, você vai reduzir a sua ingestão vai substituir muitas vezes por carboidrato, os carboidratos simples pela castanha, e aí, consequentemente, você vai diminuir o influxo de açúcar, vai diminuir o influxo de gordura ruim, que leva gordura trans, que leva ao desenvolvimento de mais triglicérides, e aí, consequentemente, isso vai ajudar em partes da gordura do fígado. Outra coisa que é legal, proteína. Proteína, laticínios, ovos, carnes magras, também aumenta a saciedade, é necessário mais calor para reduzir, para metabolizar essa proteína no nosso organismo. Consequentemente, então, a gente se sente mais saciado, gastou mais energia, isso vai dar um déficit calórico, isso também vai ajudar no controle da gordura no fígado. E aí, por que eu falei em déficit calórico, gente? E por que a gente fala da dieta para tratamento de gordura no fígado? E por que eu falei? Não é só cortar o açúcar. Porque só a dieta, ela não controla, em definitiva, a gordura no fígado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz só uma dieta, a perda e manutenção, porque quando a gente fala de tratamento de doenças crônicas como a gordura no fígado, nós precisamos não só de perder peso, nós precisamos de manter o peso perdido. Então, quando a gente fala de perda e manutenção do peso perdido, principalmente se nós já estamos com o IMC acima de 30, já estamos com um quadro de obesidade, a dieta, ela faz uma diferença aí de uns 3%. Então, muitas vezes, nós precisamos de controlar nossa alimentação para ter um déficit calórico e aí perder de 5% a, idealmente, 10% do peso. Uma perda de 10% do peso realmente controla a sua gordura no fígado. Então, se alimentar melhor com alimentos mais naturais, gorduras boas, proteínas, carboidratos integrais, fibras. E onde estão as fibras? Frutas, verduras, saladas. Isso ajuda, sim, a controlar a gordura no fígado. A partir do momento que controla essa inflamação que o ultraprocessado traz, então te desinflama. Olha que eu não estou falando ainda de nenhum suplemento, eu estou falando só de alimentação. Então, te desinflama e, mais importante que isso ainda, te possibilita ter um déficit calórico. Boa noite, Rosimel. E o déficit calórico é aquilo que eu falei. Dieta, déficit calórico, fundamental para a perda de peso. Mas só ela te leva a uma perda de 10% do peso? A literatura mostra que perda de 10% e manutenção de 10% do nosso peso, ela é muito difícil só com dieta. Nós temos que associar também atividade física e medicamentos. E aí o pessoal me perguntava, só se alimentar melhor e fazer atividade física, eu vou controlar minha gordura no fígado. Pode até controlar, se ela for um estágio mais inicial. Agora, se for um estágio mais avançado, já chegando à fibrose, nós precisamos entrar com medicamentos que melhorem essa fibrose. Você vai ter um resultado mais rápido. Quando eu falo em perda de peso, gente, eu quero resultado em 3 meses, porque se não tiver nenhum resultado em 3 meses, pelo menos, a gente considera falha de tratamento. Você já tem que pensar em mudar o tratamento, seja dieta, seja exercício, seja medicamento. Para gordura no fígado é a mesma coisa, nós queremos um resultado mais rápido. E aí existem medicamentos hoje que são estudados para melhorar a fibrose. Quais são esses medicamentos? Um mais natural, mas que também tem seus riscos e, inclusive, pode aumentar a glicose, vitamina E. Outro, que não aumenta a glicose, mas pode fazer engordar, pioglitazona. Esses medicamentos já foram estudados para tratamento de fibrose do fígado. Outro tratamento que tem sido muito estudado, aquele que vocês adoram, liraglutida, semaglutida, os análogos do GLP-1. O que esse GLP-1 faz, gente? Ele estimula a nossa produção de insulina depois de comer. Então, ele vai fazer a insulina aumentar só depois de comer para dar conta daquilo que a gente se alimentou. E
ele ainda vai diretamente lá na nossa cabeça, numa glândula que tem lá, o hipotálamo, e falar assim, ó, a pessoa tá cheia, e aí a gente para de comer. Essa é a função do GLP-1 no nosso corpo. Então, quando nós estamos aplicando ele, a gente se sente mais saciado e o nosso metabolismo de insulina fica melhor, ou seja, controla a resistência à insulina, já diminui nosso apetite e ainda já tem estudos mostrando que ele interfere diretamente nas células de gordura, degradando elas. Então, um medicamento promissor. Outro que vocês conhecem, quem trata diabetes conhece, aquele que faz perder glicose na urina. Inibidores da SGLT2. O empagliflozina, por exemplo, ele está sendo estudado também para a reversão da fibrose hepática. Então, vocês pensam que legal, gente? Fibrose, tecido morreu. Hoje tem tratamento para isso. Então, como eu falei, dieta fundamental. Lembrar, o natural realmente é bom. Atividade física, quanto de atividade física? Contar para vocês, gente. Todo adulto jovem com condições de realizar atividade física, 150 minutos de moderada intensidade por semana, para falar que não é sedentário. Por quê? Porque sedentarismo também dá infarto e AVC. O que é moderada intensidade? Aquela que você não consegue cantar fazendo. Então, você até consegue conversar com um colega fazendo uma caminhadinha, mas se você estiver cantando, é uma atividade muito leve. 150 minutos por semana. Se quiser perder peso, lembra que eu falei que para tratar a gordura no fígado, e agora eu falo, a forma segura de você tratar a gordura no fígado, perda de 10% do peso. Para perder peso, quanto de atividade que é recomendado? 300 minutos por semana de moderada intensidade. Ah, mas eu não tenho 300 minutos por semana para fazer de exercício, não. Se você fizer um exercício de vigorosa intensidade, aquele que você não consegue nem bater um papinho fazendo, aí é 150 minutos para perder peso. E aí, então, eu falei como tratar a gordura no fígado. E aí, tratamento completo, que vai resolver qualquer grau que você tiver em gordura no fígado, ele vai te ajudar. Dieta, exercício, medicamento, em casos específicos, e perda de peso. Para garantir 10% do peso que você perder. Reverte isso daí, te protege contra uma cirrose, te protege contra câncer. E como fazer isso? Porque aí fala assim, ah, mas é fácil. Meu médico também me falou que eu tenho gordura no fígado e é para eu fazer dieta e exercício. Como que eu faço uma dieta e um exercício? Como que é mais fácil eu cumprir essa rotina de dieta e exercício que você está me pedindo? E aí, gente, a gente lembra de uma coisa que é muito esquecida quando a gente fala em dieta e exercício. Eu falo que nós, profissionais de saúde, nós somos muito taxativos. Você tem que fazer, eu te passo uma receita, eu te passo um cardápio, mas a gente não vê o ser humano que está segurando a receita do medicamento numa mão e o cardápio em outra. Boa noite, dona Silvia e Marta. Enfim, como que eu faço para cumprir esse negócio que o médico me entregou? E eu acho que a gente tem que ter muita empatia mesmo, galera, porque é verdade, quando a gente está acima do peso, o nosso corpo está tão inflamado que a gente perde parâmetro de saciedade. Então, para uma pessoa que está no peso normal se satisfazer com um prato, é muito mais fácil que para uma pessoa que está muito acima do peso se satisfazer com um prato só. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa de uma assistência, porque não é entregar a dieta para a pessoa, é pensar assim, como que a pessoa vai cumprir essa dieta? Esse é o maior problema no consultório, eu acredito, de médico, de nutricionista, é como que eu vou convencer a pessoa a aderir a esse tratamento que vai fazer bem para ela. Porque a gente começa o tratamento, você começa o tratamento para gordura no fígado, seu médico te mandou fazer dieta e exercício, você procura uma nutri e você começa o tratamento com a motivação lá em cima. Mas aí vem a vida, vem a rotina e a nossa motivação cai. E aí como que a gente vai melhorar essa motivação? Como que nós vamos aderir a esse tratamento? E aí tem uma coisa que eu gosto de falar. Primeiro, nós temos os fatores de motivação interna e os fatores de motivação externos. E aí os fatores de motivação internos, gente, é como você vai se tornar mais motivado por você. Hoje eu já te dei uma dica. Olha o que a gordura no fígado pode fazer. Olha como a gordura no fígado pode atrapalhar a sua vida. Cirrose, câncer de fígado, é por isso que você precisa tratar.
e sempre se lembrar contra o que, e sempre se tratar, e sempre se lembrar contra o que você está lutando. Cirrose, câncer no fígado. E motivação externa. Como que a gente consegue essa motivação externa? Outras pessoas nos apoiando. E aí, se eu gosto de falar, porque eu mesma, hoje, gestante, grávida, estou cuidando de mim. Eu estou cuidando da minha saúde e porque são duas pessoas aqui. E aí, gente, é o seguinte, como que eu lido com isso? Lembrando, motivação interna. Estou cuidando da minha criança. Motivação externa. Entra numa comunidade. Eu estou numa comunidade com outras gestantes. Nós trocamos experiência. Então, você está no meio que as pessoas estão correndo atrás da mesma coisa que você, uma dando força para a outra, isso é muito importante. Porque às vezes você fala, eu quero tratar minha gordura no fígado, eu quero fazer a dieta que a Nutri passou, mas ninguém me apoia. E se você já está numa comunidade que a galera está com a mesma intenção, vocês vão conseguir o apoio lá. Então, motivação interna, motivação externa. Isso é só uma das dicas, mas tem várias formas da gente reforçar essa motivação. E aí vocês falam assim, a doutora nunca passou por um processo que nem eu estou passando de perda de peso, então ela está falando isso como se fosse fácil, vem e me joga que todo mundo já me jogou, mas ela só tem a ciência para falar. Eu tenho a ciência e vocês podem ter certeza comigo, eu só vou falar coisa séria que está escrito na literatura científica, que as grandes sociedades de medicina defendem e recomendam, mas eu também tenho experiência na minha vida, né? Quando eu voltei aqui para achar comida boa de mãe, de vó, né? Eu ganhei 5 quilos aí. E eu já tinha um diagnóstico de adolescência de ovário policístico e eu fiquei morrendo de medo, porque a gente sabe que o ovário policístico prejudica a mulher engravidar, né? Dificulta a mulher engravidar. E aí eu fui procurar recurso, eu fui procurar reeducação alimentar, eu fui procurar rotina de atividade física, e aí a partir desse momento a gente fez esse processo de perda de peso e a minha fertilidade melhorou. Assim que eu parei o anticoncepcional, o meu fluxo não estava tão legal, mas aí de repente, a hora que a gente começa uma rotina de atividade física, começa uma alimentação menos rica em ultraprocessados, mais pobre nesses alimentos ultraprocessados, você começa a ver a diferença. Ciclos regularam, e aí eu tive a felicidade de realizar meu sonho na gestação. Então, isso aí, gente, o médico é um ser humano também, a gente também entende o processo que é lidar com uma doença crônica e gordura no fígado, como excesso de peso, como diabetes, isso é crônico. Quem tem esse problema, o resto da vida vai lidar com esse problema, vai ter que se policiar. Mas precisa ser difícil? Precisa ser uma coisa difícil, extremamente restritiva, extremamente cara para você fazer? É isso? Se vocês puderem levar uma coisa dessa aula hoje, é entender que não precisa ser difícil, não precisa ser caro, não precisa ser restritivo, não precisa tirar a sua felicidade. Pelo contrário, isso é para melhorar a sua felicidade. Então, dona Fátima, é justamente o que eu estou te falando, sabe? A gente tem que avaliar se a sua esteatose, se a sua gordura no fígado já está grau 3, tem que ver os scores das enzimas do fígado, tem que ver as plaquetas, tem que ver o grau de fibrose, tem que ver as outras doenças. Lembra que eu falei que a gordura no fígado está naquele espectro da resistência à ação da insulina? Nós temos que avaliar as outras doenças, tratar essa inflamação do organismo da senhora, para aí a senhora se sentir melhor, sentir mais disposição, sentir mais qualidade de vida, certo? E muito importante também, gente, que a gente tem que levar em consideração. Processo de perda de peso saudável não pode te deixar se sentindo pior depois que você perde peso. O processo de perda de peso ele tem que te fazer sentir melhor, sentir mais energia, sentir mais disposição, certo? É por isso que a gente acompanha
as doenças associadas, acompanha o estado emocional da pessoa, acompanha as vitaminas, porque não é simples assim. E aí, dona Fátima, eu espero que eu tenha te ajudado com essa resposta, mas tem muita coisa que ainda dá para a gente avaliar aí para melhorar a sua qualidade de vida. Perder 15 quilos está de parabéns. Eu imagino o esforço que a senhora fez para conseguir chegar nesse resultado. Mas eu acredito que pode ter mais aí arestas para a gente parar, para a senhora voltar daqui a um tempo e falar assim, agora eu tô top. E aí me conta, viu? Porque eu quero saber dos seus resultados também. E aí, gente, alguém tem mais alguma consideração aí? Olha, não é normal sentir dor com medicamento para tratamento de gordura no fígado. Perdão. Perguntaram aqui a dona Erlânia, né? Que a médica dela falou que ela está com gordura no fígado. E aí ela passou o remédio Silmalon, que é um medicamento fitoterápico natural, né? Só que aí ela sentiu dor e parou o remédio. E ela me perguntou se é normal sentir dor durante o tratamento. Então, vou falar uma coisa que eu sempre falo no consultório. Gente, isso é muito importante, que as pessoas têm muito preconceito de remédio para emagrecer, e eu vejo que as pessoas têm preconceito com remédio em geral. Então, uma coisa que vocês precisam entender também. Qualquer remédio, gente, uma dipirona que a gente toma para dor pode ter um efeito catastrófico. Pra vocês terem ideia, lá nos Estados Unidos, dipirona é proibido, porque pode ter um efeito grave nas células do sangue. Mas por que a gente toma a dipirona? Porque o risco de tomar a dipirona é menor do que o mal que a dor está nos causando. É por isso que nós fazemos esse tratamento. Então, qualquer remédio pode ter seus efeitos colaterais, e principalmente efeitos gastrointestinais. Se vocês forem ler a bula de remédio, de 10 remédios que vocês lerem, 4 vão falar, esse remédio pode dar dor abdominal, diarreia, ou constipação, náuseas, pode dar algum efeito colateral. Só que, via de regra, não é comum esse remédio causar dor. Tem que ver se a dor não está vindo de outras situações, né? Se a dor não está vindo, por exemplo, uma piora do seu quadro de base, da doença do fígado e tudo. E conversar com sua médica de novo, se realmente ela falar assim, não teve uma piora da doença do fígado e tudo, conversar com ela de novo seria interessante tentar outra abordagem de tratamento, né? E lembrando que qualquer remédio, aquilo que eu falei lá atrás, remédios para tratamento de gordura do fígado, eles não funcionam sozinhos. Estão associados à perda de peso e, principalmente, gente, reeducação alimentar, atividade física. Quanto a Edilene, ela falou, super motivação se cuidar. E é isso aí. Isso aí, você pode colocar na sua listinha. Minha motivação é me cuidar. E todo dia você lembra disso, porque aí todo dia você vai focar nos seus cuidados, na sua saúde. A Jusileide, do YouTube, me perguntou, doutora Stefânia, estou com gordura no fígado grau 1, pré-diabetes e tenho hipotireoidismo. Dona Jusilene, para mim, considerando essa gordura no fígado e esse pré-diabetes, já me sugere muito fortemente que você está com resistência à ação da insulina. Gente, só um detalhe, qualquer coisa eu vou mudar o meu foco aqui, porque a câmera está acabando a bateria, mas eu estou gostando muito, eu quero continuar respondendo as perguntas. Mas, enfim, pelo que você me falou, dona Jusileide, a senhora realmente tem sinais sugestivos de que tem uma resistência à insulina. E essa resistência à insulina, favorecendo a inflamação de baixo grau, favorecendo o excesso de peso, pode estar favorecendo também ao seu hipotireoidismo, a piora do seu quadro de hipotireoidismo. É uma via de duas mãos. O hipotireoidismo descontrolado pode favorecer o ganho de peso, e o ganho de peso, a resistência à insulina, pode favorecer o hipotireoidismo também. Então, você vê como que o tratamento é todo interligado?
E como que esse tratamento também pode passar por uma abordagem, e eu sempre bato nessa tecla, principalmente quando a gente fala de obesidade, gordura no fígado é um derivado da obesidade também, educação alimentar, atividade física, medicamento, controle emocional, certo? E aí tem uma pergunta aqui da dona Fátima, né, que ela falou que fez ultrassom, deu grau 2, adquiriu gastrite, tirou tudo, só come legumes, frutas e grelhados, e aí volta para aquilo que eu falei. A gente tem essa tendência também, pessoal, de fazer uma dieta nós mesmos, né? A gente sabe, a gente lê na internet, sabe o que faz bem, o que faz mal, e fala, eu não vou procurar um profissional especialista para isso. E aí que está o problema? Lembra que eu falei de questão da vitamina? Isso pode prejudicar. Gastrite, existem várias formas de gastrite. Existem formas que você pode controlar de forma natural, e existem formas que você vai ter que tomar remédio. Tem gastrite por uma bactériazinha no estômago que chama H. pylori, que tem que tomar até antibiótico, para vocês terem ideia. Então, assim, a reeducação alimentar é importante, mas é importante que ela seja guiada por quê? Porque às vezes a gente reduz tanto a alimentação que ainda fica faltando alguma coisa. E fica difícil. E a gente se sente mal. E acaba, às vezes, se sentindo até pior do que poderia estar se sentindo, né? Do que estava se sentindo antes. Doutora, como podemos fazer um processo... Aí a André perguntou também no YouTube. Como poderíamos fazer um processo de limpeza do fígado para torná-lo mais saudável? Como que a gente faz essa purificação do fígado, gente? Eu gostei dessa pergunta, eu gostei desse termo, eu vou usar isso aí. Ó, então, vamos por parte. A parte da alimentação, aquilo que eu falei. Primeira coisa, e é o que muitos pacientes mandaram para mim, quadros iniciais, né? Você cortar os ultraprocessados. Então, você reduzir refrigerantes, doces, frituras, fast food, sanduíche, tudo que não é natural. Isso aí já vai dar uma limpeza. Melhorar, e olha que eu não falei para você cortar nada de alimento de verdade. Eu falei, tira todos os carboidratos, não pedi isso, come só folha, come só carne branca. Não falei isso, falei assim, tira o que não é natural. Rotina de atividade física. Inicie uma rotinazinha de atividade física. O que o seu corpo permitir, o que você conseguir encaixar tempo para fazer. Mas tenta fazer aquelas 3 vezes por semana, uns 50 minutinhos. Se não conseguir na segunda, vai na terça. Se não conseguir na quarta, vai na quinta. Mas tenta separar uns 3 dias da semana para fazer uma rotina de atividade física. Aí você já começa a sua limpeza no fígado. Isso não dando certo, vale a pena, às vezes, entrar com alguma medicação. E sempre que possível, gente, sempre que vocês tiverem condição, profissional de saúde. Lembra, estamos falando de uma doença. Doença deve ser tratada com quem? Profissional de saúde. E a dona Marta contou aqui para a gente que tem diabetes tipo 2, tem gordura no fígado, está acima do peso. Então, assim, eu vou encerrar respondendo a pergunta da dona Marta, porque isso é muito importante. Diabetes tipo 2, gordura no fígado e acima do peso. Como que você pode se ajudar, dona Marta? Aqui nessa aula eu fiquei falando o tempo inteiro de formas de tratar a gordura no fígado. O que eu bati? Dieta, exercício e medicação quando necessário. Então, dona Marta, a boa notícia é, só não precisa chegar no IMC de 25 para melhorar consideravelmente esses problemas que a senhora queixou para mim, não. 10% do peso da senhora que a senhora perder, 10% do peso que a senhora perder, a senhora já vai controlar de uma forma linda o diabetes e a gordura no fígado. Quer dizer que não vai precisar de remédio? Não posso garantir isso. Mas quer dizer que vai ficar muito mais fácil controlar? Ah, vai. Depois você me conta, viu? Quer saber também. Depois vem aqui e me conta. E a Leta Tavares me falou que apresentou alterações de TGP pós-Covid. Gente, Covid é uma miscelânea. É engraçado que quando o Covid apareceu aqui para a gente,
A gente pensou que fosse uma doença pulmonar, né? Uma doença respiratória. Hoje não. Hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica, ou seja, ela pega o corpo inteiro mesmo, ela pega os vasos sanguíneos, e no consultório que a gente lida é essa síndrome pós-Covid. Então, depois eu gostaria de saber, né, faz quanto tempo que ela teve esse Covid, mas ele pode levar, sim, à alteração das enzimas do fígado. Então, principalmente na fase mais aguda dele. E aí isso tem que ser acompanhado, isso tem que ser tratado, avaliado o ultrassom, avaliado se tem outras causas aí por trás. E, como eu falei, como a gente está falando de gordura no fígado, se tiver uma gordura no fígado associada, dieta e exercício também são fundamentais. Certinho? E ela perguntou também a respeito dos triglicérides, né? Que estão altos, 350, como que a gente trata? Isso aí é muito legal também. Às vezes a pessoa vê um triglicéride alto e passa um medicamento que chama fibrato, né? Para baixar o triglicéride. É obrigado passar? Tem que passar sempre o fibrato para tratar o triglicéride? Não, gente. Triglicéride é o que primeiro responde às nossas alterações. Então, o triglicéride vai melhorar com perda de peso, mas antes mesmo disso, eu posso falar para vocês. Reeducação alimentar e atividade física controla muito bem o triglicéride. Por que um triglicéride abaixo de 500 a gente não é obrigado a passar remédio? Porque é o triglicéride acima de 500 que vai aumentar o risco da gente ter o quê? Pancreatite. O triglicéride menor que 500, ele já está associado ao quê? Resistência à ação da insulina, que eu já falei o tratamento. Mas não necessariamente vai aumentar o risco de ter uma doença grave e aguda como pancreatite, então a gente não precisa, a princípio, tratar com medicamento. Certinho? Obrigadão, dona Andréia. Obrigadão, dona Marta. E aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo, viu? Eu adorei, eu adoro. Se pudesse, eu ficava aqui até amanhã. A aula vai ficar gravada no YouTube, no Instagram. Podem mandar perguntas no Instagram também. A gente responde. E, por favor, viu? Se vocês gostaram, se agregou, se vocês realmente querem entender mais sobre esse projeto aí de obesidade sob controle, se inscrevam na minha aula. O link está na bio do Instagram, está aqui no YouTube também. Dia 3/10, às 19h45, obesidade sob controle, www.doutorestefania.com.br/bio. Beleza? Espero vocês lá e traz essas dúvidas aí para mim, viu? Boa noite.